Bom dia, pessoal. Eu vou apresentar para vocês hoje uma introdução sobre padrões de projetos, que é o assunto que a gente está entrando nessa nova unidade, certo? Bom, para entender padrões de projetos é preciso entender a motivação da sua criação, ou seja, o porquê que se criaram padrões de projetos, né? Então, essa motivação se dá a partir do seguinte contexto. A orientação a objetos por si só não garante sistemas reutilizáveis e extensíveis. Ou seja, apenas começar ali a programar com uma linguagem orientada a objetos, como Java, por exemplo, isso não garante que o meu software está totalmente reutilizável, né, e extensível. Por quê? Porque vai muito das técnicas que eu estou aplicando. Apesar da gente ter uso de muitos objetos, de bibliotecas, se a gente não aplicar bem, não usar técnicas, como por exemplo padrões de projeto, a gente pode estar criando um software com é, dependências, né? E é o que a gente não quer. Por quê? Porque a gente quer desenvolver softwares de qualidade. Softwares de qualidade são exatamente softwares que sua estrutura pode ser reutilizável. Então, profissionais experientes conseguem projetar bons sistemas, que é justamente estruturas reutilizáveis. Já os novatos, não. Os novatos costumam apenas criar os softwares ali orientados a objetos, né? Porém, não necessariamente eles estão com a estrutura adequada. Primeiro, na sequência, aprende-se as regras, que costumam ser algoritmos, estruturas e as próprias linguagens de programação. Esses três pontos é onde a gente aprende muitas regras, porque tem questão de sintaxe, de semântica, e depois os princípios. Os princípios a gente pode aplicar, por exemplo, a programação para projeto estruturado ou, no nosso caso, projetos orientados a objetos. A partir daí é que a gente vai aprimorar nosso conhecimento e nossa prática aplicando justamente técnicas como, por exemplo, de padrões de projeto. Sistemas complexos necessitam de projetos robustos que já foram postos à prova. Portanto, os padrões de projeto devem ser compreendidos, lembrados e usados. Isso significa dizer que sistemas complexos, eles precisam, obviamente, de estruturas, né, reutilizáveis e extensíveis, como a gente já falou, que inclusive já foram postos à prova. Como assim? Quando eu digo postos à prova, é que alguém já passou por esse problema e teve que solucionar de uma forma bastante adequada, essencial, ou seja, eficaz. Então, os padrões de projetos, eles foram definidos de forma que a partir do momento que você os compreende e lembra de suas definições, você diante de um problema, você vai lembrar que alguém já passou por aquele problema e associar a um dos padrões que atacam bem esse problema. Quando eu digo atacam bem, é que ele atende bem a esse problema. Então, padrões de projeto representam soluções comprovadas para problemas recorrentes em desenvolvimento de software. Muitas vezes a gente se depara com um problema em desenvolvimento de software e é muito comum no início, quando a gente está aprendendo a programar, orientado a objetos, a gente não se tocar no início que isso é corriqueiro. E à medida que você vai ganhando experiência, você vai vendo que você sempre se depara com o mesmo problema por várias vezes. E aí, devido a isso, programadores mais experientes, né, antigos, eles conseguiram identificar justamente padrões, repetições naquele tipo de problema e conseguiram definir soluções que atendem muito bem a solução para esse problema, né? Como sendo uma solução para esse problema. Então, por isso que é muito bom saber, ter o conhecimento sobre padrões e é o que define um bom programador também. Inclusive no mercado de trabalho, uma pessoa que está lutando por uma vaga, se ele tiver ali numa grande concorrência, o seu diferencial pode ser esse requisito aí quanto ao conhecimento de padrões de projeto. Uma empresa, ela conseguir avaliar dois candidatos e
dentre eles apenas um estiver apresentando conhecimento sobre essa área de padrões de projeto, com certeza esse cara vai ser o contratado. Então, sai na frente quem tem esse conhecimento. Algumas consequências positivas é o fato de que eles tornam mais fácil reutilizar projetos e arquiteturas bem-sucedidas. Quando eu digo arquiteturas, é porque ele deixa a reaproveitar também a parte estrutural do programa que você está desenvolvendo, do software. Expressam técnicas testadas e aprovadas para os novos desenvolvedores. Então é uma mão na roda o fato de você estar entrando nesse assunto e conseguir pegar técnicas já testadas e comprovadas e aprovadas, né? Então é um benefício muito bom do que você ainda ir tentar criar uma solução, bem como também ajudam a escolher alternativas que tornam o software reutilizável. Como funcionou? De que ponto? Qual foi o ponto de partida? Em que foi baseado os padrões? Então a gente tem um exemplo aqui bem interessante quanto à evolução aí, justamente desses padrões, né? De onde veio a ideia, baseado em quê? Então a ideia original surgiu na década de 70, onde na arquitetura e engenharia civil, o Christopher Alexander, ele era arquiteto e ele queria melhorar o processo de projeto de edifícios e áreas urbanas. Então, visualizando problemáticas corriqueiras, ele identificou padrões que poderiam ser estabelecidos e ajudar em edificações que são inclusive padrões utilizados até hoje, como arcos, colunas, portas, janelas, etc. Então, esses foram os padrões que ele definiu nessa época e, interessantemente, é utilizado até hoje. É óbvio que a gente vê, vez ou outra, um acidente de prédios virem abaixo, mas isso pode ser também ocasionado por quê? Por um padrão mal aplicado ou pela ausência de um padrão, entendeu? Então, por isso que é muito importante a gente ter o conhecimento e saber aplicá-lo. Então, como é que funciona isso? Cada padrão descreve um problema que ocorre repetidas vezes em nosso ambiente e então define o núcleo da solução para aquele problema de tal maneira que pode-se usar essa solução milhões de vezes sem nunca fazê-la da mesma forma duas vezes. Isso já era a teoria que Christopher Alexander tinha definido sobre padrões na arquitetura e engenharia civil. É óbvio que cada padrão ele pode ser modulado especificamente para um determinado problema. Então você tem um núcleo que estabelece a solução, porém você molda ele para o tema que você está aplicando. Na engenharia de software, 4 autores se basearam em Christopher Alexander para criar padrões de projeto de software. Esses 4 autores têm a referência como Gang of Four, ou seja, a gangue dos 4, era como eles eram conhecidos. São eles Eric Gama, Richard Helm, John Vlissies e Ralph Johnson. Em 1994, eles conseguiram descrever 24 padrões em um livro. Segundo Pedrosa, este livro já está na sua 36ª edição. Eu acredito que ainda esteja nessa numeração, porque a última vez que eu vi alguém falando foi justamente nessa data da citação de 2012. Talvez tenha sido lançada alguma outra edição que eu não a conheço. Porém, essa última edição aí, a sexta, já era muito bem definida. O livro ele é todo com exemplos em C++. Como o Java foi baseado em C e C++ também baseado em C, então é um livro que dá para você conseguir interpretar as soluções, porque
acaba que Java tem uma grande semelhança com C++, mas hoje em dia na internet a gente também consegue encontrar muitos exemplos em Java desses padrões. Então é um livro muito bom e que eu recomendo a vocês. Acredito que na biblioteca virtual talvez tenha disponível. Na biblioteca física também da UFESA eu já vi vários exemplares. Então ajuda bastante porque tem a explicação de toda a parte teórica de cada padrão, bem como toda a sua estrutura em código. Então vamos adentrar mais em padrões de projetos de software agora. Descrição, vejam só, padrões de projeto então significa o seguinte, são a descrição de uma solução para resolver um problema genérico de projeto em um contexto específico. Então olha que interessante, ele resolve um problema genérico, né? Ou seja, um problema que pode ser dado como várias soluções, porém em um contexto específico. Então, um padrão de projeto dá nome, abstrai e identifica os aspectos-chave de uma estrutura de projeto comum para torná-la reutilizável. Em resumo, um padrão de projeto é uma solução, certo? Que pode adentrar em um problema específico. Então, você tem um problema específico lá que você compreende que um determinado padrão atende àquela solução. Então, é um problema voltado à parte de estruturação. Você está, de certa forma, querendo deixar o software reutilizável. Então, você pode definir o uso de um padrão já existente que se adequa super bem àquela problemática. Então é basicamente isso. Quais são os benefícios em utilizar padrões? A gente já falou muito, mas é bom reforçar. Eles facilitam o reuso de soluções arquiteturais que deram certo antes, né? Ou seja, não é algo que você vai testar. Se você estiver interpretando bem o problema e souber bem, tiver um bom conhecimento sobre os padrões, você faz a combinação, então não tenha medo que vai dar certo. Por quê? Porque alguém já testou isso, foi muito bem definido sobre, graças a esses 4 autores aí. Eles fazem o que? Os padrões, eles aumentam a coesão e diminuem o acoplamento. Beleza, professor, mas o que significa aumentar a coesão e diminuir o acoplamento? Então, para se ter um bom software, preza-se por esses 2 pontos. Queremos ter alta coesão, que significa que os objetos devem fazer apenas uma tarefa, com qualidade. Ou seja, tendo-se maior capacidade de reaproveitamento, facilitando a manutenção. Do contrário, será difícil o reaproveitamento e a manutenção, porque vai estar dando uma alta complexidade àquele objeto. Em resumo, imagine você criar um objeto que faz tudo. Por exemplo, eu tenho um objeto aqui, vou chamar ele de faz tudo mesmo, aonde ele é um objeto focado em manipular strings, então ele deixa strings em caixa alta, né, em letras maiúsculas, ele apaga espaçamentos, mas ele também tem funcionalidades voltadas a cálculos de números. Então, a partir do momento que você faz um objeto ter funcionalidades que são muito distantes uma das outras, porque às vezes são funcionalidades em um mesmo caminho, em um mesmo assunto, mas quando são funcionalidades que agregam coisas totalmente diferentes, você está criando um objeto muito complexo e que quando você vai reutilizar ele, nem sempre vai reutilizar 100% dele. Ou seja, você vai querer um recurso dele e aí você vai estar com um objeto extenso, mas usando um pequeno recurso dele. Então, para prezar uma boa qualidade,
né? A gente quer alta coesão, que é o quê? Objetos definidos para tratar especificamente problemas já focados ali a eles, né? Então, algo muito, muito específico. Então, aí você tem um reaproveitamento e, inclusive, a manutenção se torna mais fácil, mais prática. Já o baixo acoplamento se refere aos componentes de um software que devem ter o mínimo possível de dependências. Do contrário, será difícil adicionar mais funcionalidades ao componente sem ter que alterar seu código. Ou seja, melhorando aqui a explicação, o baixo acoplamento quer dizer que você não quer que o seu software, a proposta do baixo acoplamento é deixar o seu software com todos os seus componentes independentes. Como assim independentes? Suas funcionalidades não depender de outros componentes. Por quê? Quando a gente faz essa dependência pode ser lidada por meio de comunicações. Imagine para você usar um recurso de um componente, você ter que, por meio desse componente, acessar outro componente e outro componente que está externamente. Então, quando você vai usar um recurso desse componente, muitas vezes você faz o efeito cascata, né? Ele vai tendo que replicar algo nos demais. Então isso é uma problemática grande, por quê? Porque em alguns casos você vai ter que estar mexendo em vários desses componentes, ok? Então quando você tem o baixo acoplamento, você tem uma independência na verdade, ou seja, cada um faz o seu trabalho sem ter que estar acessando outros, né? É óbvio que essa relação de componentes existem, até porque a orientação a objetos é isso, né? É relacionar os objetos e terem essa interatividade. Mas o que eu falo é em termos de componentes não dependerem de outros componentes. Elementos. Os padrões de projetos são compostos por 4 elementos essenciais. E isso, pessoal, no livro também vem muito bem estruturado. Primeiro a gente descobre o nome do padrão, cada padrão tem um nome, o problema que ele pretende resolver e a solução, ou seja, como é dada a solução. No final tem as consequências, que é justamente o que a gente obtém por meio dessa solução. O nome consiste em um identificador utilizado para resumir, né, o problema em questão, suas soluções e suas consequências, e aumenta o vocabulário e melhora a comunicação. A parte mais difícil de programação é dar bons nomes às variáveis. Isso é algo que eu, pelo menos, passo, né? Eu botei essa frasezinha apenas para brincar um pouco, para a gente lembrar o quanto é essencial a definição de um nome. Até porque quando você não tem o bom conhecimento ainda sobre padrões de projetos, você consegue associar pelo menos ao nome dele. Então você já sabe, esse problema aqui é tal, então você lembra do nome que está muito bem encaixado para aquele problema. Então, mesmo não lembrando bem a solução, mas você lembrou do nome, aí você vai consultar. Aqui está o problema. Por isso que é interessante a gente conhecer, no mínimo, o nome e o problema. Está aqui, ó. O problema descreve quando aplicar o padrão, explica o problema e o seu contexto, e pode conter uma lista de pré-condições que precisam estar presentes antes de levar em consideração a aplicação do padrão. Então o problema, a proposta é essa, é definir bem o problema e a gente entender qual o problema que esse padrão pode solucionar. E a solução em si é a descrição abstrata de como o padrão resolve o problema em questão. Por que abstrata? Imagine que você pode aplicar um determinado padrão para uma fábrica de imóveis, para uma fábrica de carros, para um sistema farmacêutico. Ou seja, não tem restrição quanto ao segmento que o software está sendo desenvolvido. Por isso que a solução é dada como uma forma abstrata e aí você adequa à sua necessidade. Ele descreve os elementos que compõem relacionamentos, responsabilidades e colaborações.
Como a gente lida com orientação a objetos, os padrões eles são mostrados com diagramas de classe. Então foi muito bom a gente ter visto na última unidade o UML, diagramas UML, porque a gente vai ver muito diagramas de classes. Então esses relacionamentos, essas responsabilidades, essas colaborações, a gente visualiza na solução dada por um determinado padrão por meio de diagramas, porque todos esses 3 pontos aí é relacionado a classes ou objetos, certo? Então, relacionamentos e responsabilidades e colaborações de classes, ok? Inclui algum exemplo concreto de implementação, porém o padrão deve ser adaptado ao seu contexto específico. Geralmente no livro mesmo você tem um exemplo definido para um determinado segmento, mas aí aqui eu reforço que você vê o exemplo, por exemplo, às vezes lá tem sobre fábrica de carros, você vê o exemplo lá, né? Mas você associa ao que você está desenvolvendo, então você só faz substituir o segmento. E consequências são as vantagens e desvantagens de aplicar aquele dado padrão. Esta seção serve para avaliar várias alternativas de padrões, entender os custos e desafios, entender os benefícios e aplicar o padrão. Inclui também a análise de impacto envolvendo flexibilidade, extensibilidade e portabilidade dessa estrutura após aplicada o padrão. Né? Em termos de flexibilidade, a gente pode lembrar dessa questão do reuso, extensibilidade, até que ponto ele pode ser extensível, e portabilidade também está envolvendo reuso, porque é você portar aquele conteúdo para um outro software que você pode reutilizar. Então, está tendo esse impacto. Classificação. Eles podem ser classificados em 3 propósitos. Eles podem ser padrões de criação. Então, os padrões de criação, eles abstraem o processo de criação de objetos a partir da instanciação de classes. Em resumo, vocês vão entender melhor quando estiverem vendo na prática, mas só para vocês entenderem, os padrões que estão classificados como padrões de criação, lembrando que são inúmeros padrões, são 24. Então, eles estão distribuídos nessas 3 classificações: criação, estruturais e comportamentais. Então, os padrões de criação, eles costumam abstrair o processo de criação de objetos. Muitas vezes eles até encapsulam isso, a gente não consegue enxergar, e eles criam os objetos de uma maneira que você vai ter um desempenho melhor do seu software. A proposta dos padrões de criação é não deixar várias instâncias em aberto enquanto o seu software está funcionando em outros segmentos que não estão mais usando aquelas outras instâncias. Então é tentar criar instâncias essencialmente usáveis naquele momento. Então as propostas desses padrões são geralmente criar instâncias de forma dinâmica, ou seja, apenas quando você vai usar. Já os padrões estruturais têm uma proposta um pouco diferente. Eles tratam da forma como as classes e objetos estão organizadas para formar estruturas maiores. Então, a gente visualiza bem isso tanto no diagrama de classes como no código, porque aqui eu já não me preocupo tanto com a questão da instanciação, mas eu estou vendo como as minhas classes foram distribuídas, como elas podem agregar novas classes, como elas podem ser futuros objetos. Então é a parte estrutural, que é muito bem visualizado no diagrama de classes desses padrões. E por fim, os padrões comportamentais, que se preocupam com algoritmos e responsabilidades dos objetos. Então esses padrões comportamentais, eles frisam mais a parte do comportamento do software. Então eles criam comportamentos dinâmicos, estratégicos muitas vezes, inclusive tem um padrão que é até chamado como strategy, né, de estratégia, e aí ele toma um comportamento por meio de uma ação que foi dada ali. Então, ele fica identificando uma determinada ação e, por consequência, ele toma um comportamento. Então, os padrões comportamentais, eles seguem essa dinâmica. Aqui está uma tabela para vocês analisarem,
pelo menos verem os nomes e tentarem ir gravando aqui. Nós temos os padrões de criação, estrutura e comportamento aí. E eles ainda têm uma subdivisão aqui, né, de classe e objeto. Mas o que a gente frisa mais são as colunas, né? Depois vocês deem uma lida, comecem a pesquisar sobre esses padrões para já irem se familiarizando. Bom, tá aqui as referências, né, que foi que eu me baseei para poder montar esse material. Espero que vocês tenham entendido pelo menos o que significa esses padrões. Após ver esse vídeo, aproveitem e voltem lá no fórum, né, onde eu tinha posto aquele tópico lá sobre o que seria um padrão, e tentem responder, vamos interagir, que dessa forma vocês vão conseguir absorver melhor o conteúdo, certo? Até mais, espero que vocês tenham gostado.